Bom dia. Tudo bem? Tudo. Microfone. Ah, tá. Quem trouxe esse microfone? Esse é maravilhoso. Devia ter trazido. Tem projetorzinho. Aí fica melhor. Aí vai Exato. ficar ótimo. Vamos ver se tá pegando, né? Sabe que domingo passado, já E foi um rolo. Final. Nossa, gente. Porque tem que colocar os pontos. Pra ver se tá ouvindo. Eu vou lá buscar. Mas aí teve que pagar pra ir. Nós temos que mudar a entrada de energia. Nossa. Para gente foi desenhado com a entrada. Aí teve que mudar para lá.
Bom dia. Bom dia, Yara. Estão ouvindo a gente? Tô muito bem. Bom dia, Bom dia. Tudo bom, Heleninha? tudo e vocês? Tudo ótimo também. E Oi, Fê, tudo bem? beijo, Sara. Jussara também. Tudo. Saudade de Bom você. dia. Bom dia. Lá na igreja, o pessoal, quem será que está? Eu sei que a Raquel e o Elias não entrarão hoje, Ah, tá. porque ela foi levar a filha para fazer vestibular e o Elias está no hospital. Hospital trabalhando, né? Que ele é médico. Ah, tá. Entendi. Eu falei hospital sem. Ah, então tá bom. Gente, já tá na época de vestibular. Como pode? Você não tá voando, né? É, e assim, ela até pediu oração porque a menina quer medicina igual os pais. Sei. É difícil, né? E ela já até havia entrado, mas ela entrou na Mandic Uhum. e achou melhor tentar outras faculdades. Então, está tentando. Bom dia, seu Fábio. Bom dia, Fábio. Quem está lá com ele, que eu não A identifiquei? Sara, né? Acho que a Sara tá lá. É, o Fábio, acho que o Nemer. Acho que é isso. Que horas são? Que eu estou sem relógio aqui. Aqui são 9h30, né? 9h30, exatamente agora. 9h30. Matias, é pontual demais esse cara. Vocês estão ouvindo agora? É 9h30, né? Agora sim, agora sim. Não Sim. estava dando para ouvir antes. Legal? Perfeito. Matias, antes de começar, a Rosana melhorou? Obrigado. Não te ouço. Tá, agora sim. Ela melhorou, ela tinha Estão ouvindo? piorado e agora está melhorando e amanhã vamos lá no médico para ver como é que está o status da infecção dos ouvidos. Né? Mas, A esposa dele estava com uma infecção nos ouvidos que estava dando muito trabalho. Para quem não sabia. Não, vamos continuar, então vamos orar por ela, né? Para que o obrigado. diagnóstico seja claro, né? E logo o tratamento e ponto. Amém. O pessoal do presencial, podemos começar? Ixi. Acho que eles não estão na sala, acho que só tem as meninas, né? Devem ter saído para ver alguma coisa. Ei, Agora estão ouvindo. podemos começar? Não ouvi. Não deu para ouvir nada. Ô, Helena. Oi. Entrar de novo. Não, eu estou ouvindo agora. Isso aí. Espera eles entrarem e a gente começa. Combinado.
Eu vou pegar um negocinho aqui. Essa coisa vai indo, né? Mas precisa só tirar do lugar, pronto, porque não reconhece mais nada da vida. Pronto. Tá ouvindo a gente agora. Mas eu estava da outra vez. Tá ouvindo, Eliana? Sim, me ouvem? Pronto. Tá chique aí, né? Difícil, já chegou? Não, eu estou ainda em Punta. Eu volto hoje. Ah, que coisa, que tristeza, né? É, estou aqui na varanda olhando o mar. Ah, cara, Obrigada, Elza. valeu. Causar inveja Ô, dos gente. irmãos é pecado também, viu? Folgo em saber, viu? É bom pra gente Mas se foi, inspirar. foi uma semana gostosa de descanso. Eu estava precisando. Delícia. Amém. Fala pra sua cunhada que eu também tô precisando. Faltou meu velho perto, né? Que eu fui sem o Neme, mas foi muito bom. Não tá funcionando. Bem? Ué, por que o meu travou? Fábio, Oi, podemos começar? agora sim, seu marido chegou. Deixa eu entrar de novo. Ah, então ele não ouviu que faltou ele aqui. Não. Então fala de Temer. novo. Falei que foi muito bom aqui em Punta, mas faltou meu velho. Ouviu, né? Bom dia. Só que acho que tem gente aí que precisa desligar o som, porque tá dando eco. Sou eu. Acaba entrando, calma. Aqui também. Tá entrando. Isso. Os caras ficam atrás, isso aqui, essa linha. É, pra ficar passando na câmera. Vamos entendeu? fazer círculo. volta Ah, da não, é câmera meio aqui, pô. círculo. Não, não quero aparecer naquela aqui, a câmera. Tá lá, tá Bom aparecendo. Tá. dia, Cris. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim, muito bem. Super Uma bem. bagunça Tem só. uma pergunta, você está separado do seu digníssimo Cônjuge. esposo por 1.000 quilômetros? Ah, 1.000 quilômetros? Só Só eu 1.000. perguntar se era por causa que estava doente. A mulher tá em Punta del Este, cara. Que chique, né? Que delícia. Ó, Cris, já que você perguntou, eu estou olhando para o mar enquanto eu falo com vocês. Eu não ia falar, né? Olhando pro Fábio, pro Cris, pro Edu. É um mar de gente. É um mar de gente aqui. ó. E eu É tô para inspirar a gente. A gente está falando de relacionamento conjugal, não é? Assim, inspira, né? Falando no mar. Assim. Bom dia, Márcia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Ah, Dia. Liberado, dona Helena. Então, eu vou pedir para Márcia, que faz tempo que eu não vejo, orar para a gente começar. sim, pode deixar. Oremos então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que se inicia, porque suas misericórdias se renovaram mais uma vez, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua companhia, na tua presença, para aprendermos mais um pouco de ti, Senhor, na questão do relacionamento conjugal. E toda essa oportunidade nos faça aprender e fazer com que nós consigamos a praticar a tua vontade nas nossas vidas, nos relacionamentos conjugais, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade de estar neste grupo, por estar aprendendo tanto. Te agradeço pela vida dos líderes que têm conduzido com tanta excelência esse grupo. Te agradeço por esta igreja que me acolheu de uma forma com tanto amor, Senhor. Te agradeço por este dia, Senhor. E te pedimos por este momento, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém, Pai. Matias, Tá bom, vamos lá. é com o senhor. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Vamos ver. Não sei se vocês... Tela inteira, pronto. Compartilhar. Então, isso tudo é a câmera. Você é radialista? Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não. Ainda não. Nós estamos nos vendo na sua tela. Ah, isso é minha tela. Se eu colocar É. agora vocês estão vendo Oh. o PowerPoint. Sim. Ah, então, Sim. ótimo. É por aqui. Agora eu não vejo vocês, eu vejo só o PowerPoint, né? Então, deixa eu ver. Penteado tá bom. Não tem, cara. Eu não sei que demora com a paixão. Demorei outro dia e não consegui.
vamos lá. Eu não estou gravando. Tá? Tá gravando já. Tudo bem aí? Quem tá gravando? Ô, Fábio, acho que você devia botar no mudo aí, enquanto o Matias está falando. Porque a gente fica ouvindo vocês batendo papo. A gente vai ficar quieto, a gente promete. Então tá, olha que todo mundo vai ficar de castigo. Manda bala, Matias. Vamos lá. Então, a gente, olhando esta última lição, esse último vídeo, vamos aqui dar uma resumida e uns insights, né? Que a partir da definição do que é o amor, né? Da definição bíblica do que é o amor, que isso é importante, porque o mundo, né? A sociedade define o amor de uma maneira muito diferente do que a Bíblia define. E também a partir da compreensão daquela questão da aliança, né, que a Silvia também destacou no seu vídeo, nós vamos entender como melhorar o relacionamento conjugal. Eu sempre gosto, antes de tudo, fazer uma pergunta. Qual é o fim principal do ser humano? Isso aqui é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, né, que é um catecismo do século XVII. E antes de entrar de quem é Deus, né, como devemos nos portar diante de Deus e como devemos viver uns com os outros, né, ele faz esta pergunta: qual é o fim principal do ser humano? Colocando em português moderno, qual é o propósito do ser humano? E aí ele responde: o fim principal, o propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Muito interessante isso, né? Então, o meu propósito, antes de tudo, é glorificar a Deus e alegrar-se em Deus para sempre. Isso é muito importante para a gente depois entender como a gente deve se relacionar em amor com o nosso cônjuge ou com o nosso próximo, tendo também em vista a aliança. Em Romanos 11:36 diz: porque dele, de Deus, e por meio dele, por meio de Deus, e para ele são todas as coisas. Isso aqui é a base da nossa adoração. E a gente tem que entender, quando a gente fala de adoração, a gente não fala apenas daquele momento lá na igreja, às vezes até um momento mais emotivo, né? E a gente fala, adorei a Deus. A nossa vida é a adoração a Deus. Nós somos vocacionados por Deus, e isso foi a grande redescoberta da reforma protestante, que eu posso ser um professor de escola, posso ser uma faxineira, posso ser um CEO de uma empresa. Eu vivo para glorificar a Deus onde Deus me vocacionou. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, tudo na nossa vida tem que ser adoração, inclusive o nosso casamento. A ele seja a glória para sempre. Amém. E a outro versículo é: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, coisas bem comuns do dia a dia, come, beber ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu vou agora responder a pergunta de uma outra perspectiva, né? Qual é o fim principal do ser humano? Porque a gente, quando fala de relacionamento, a gente fala muito do amor, e a lição fala muito do amor, né? O que é amar, né? Amar o próximo. Então, antes de tudo, o fim principal do ser humano é conhecer o amor de Deus. E muitas vezes ali que está o problema dos nossos relacionamentos na horizontal, que a gente não conhece o amor de Deus. Nós temos assim um relacionamento de performance diante de Deus. Deixa eu ver quanto que estou fazendo por Deus, para Deus. Como é que olha para mim? Será que minha performance, né, já está boa, né? Não, antes de tudo, a gente tem que conhecer o amor de Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso é bem bíblico, quando Paulo ora lá em Efésios capítulo 3, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, então, arraigados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Isso é muito interessante, né? Excede todo conhecimento.
E aí, como termina essa oração, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A gente já falou em todas as lições, muita dependência do Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida para a glória de Deus. E para sermos cheios do Espírito Santo, devemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. O que é o amor? E aqui vem a definição bíblica, não a definição hollywoodiana, netflixiana ou dessa sociedade. O amor, segundo 1 Coríntios capítulo 3, 4 a 8, o famoso capítulo sobre o amor, é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vocês já ouviram aquela falácia? Acabou o amor? Não, o amor jamais acaba. Então, se o casal se separa, não tem mais amor, então não foi amor. E aí vem essa reflexão, que também é muito forte na nossa lição, amor, né, que jamais acaba, versus as emoções. As emoções oscilam. A gente, pelo amor de Deus, nós oscilamos. Né? Um dia a gente acorda assim, outro dia acorda assado, um dia estamos felizes, um dia estamos lá embaixo, e aí que vem essa questão, o amor que jamais acaba. Inclusive, no nosso andar com Deus, muitas vezes a gente só anda por emoções. Então, o dia que eu não me sinto bem, não me sinto amado por Deus. O dia que eu estou bem, glória a Deus, aleluia, né? Estou até com vontade de dar uns pulos e gritar aleluia para Deus. Outro dia eu já me sinto assim, eu acho que Deus me rejeitou, Deus não gosta de mim, Deus não está presente. Viver pelas emoções é complicado, mas o amor de Deus jamais acaba e o amor que Deus nos dá não deveria acabar. E a outra questão foi essa questão da aliança, que eu achei muito interessante, Malaquias 2,14. Aliás, essa passagem não vai ser nada popular em nosso cristianismo moderno, né? Porque ela vai direto aí numa questão complicada, né? Que é o divórcio, né? E olha que a Bíblia diz aí, o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e mulher da sua aliança, que mostra mais uma vez que casamento não é assim um contrato dicatório, que eu rompo quando o tal de amor acaba. É uma aliança feita diante de Deus, né? Então, o casamento é uma aliança estabelecida com o seu cônjuge perante o Senhor. É um compromisso que agrada a Deus. Lembra que se dele, para ele, por meio dele são todas as coisas? Então, compromisso de agradar a Deus em todas as coisas. É um convite a examinar-se a si mesmo. Nós temos que ser humildes. Essa é a teologia da cruz, como a gente fala. O casal, às vezes, só vai se encontrar de novo olhando para si mesmo, vendo a sua pecaminosidade e lá na cruz de Cristo se reconcilia com Deus, porque na cruz de Cristo, Deus nos oferece o perdão, nos oferece a reconciliação, e assim a gente também se reconcilia um com o outro. Confessar os pecados, arrepender-se, isso significa sempre se voltar a Deus e voltar-se ao seu cônjuge. Né? E o que a Silvia também destacou, né, o zelo, né? Pratique o amor bíblico com diligência, ser zeloso. Isso é bem diferente de ser ciumento. Tem muita gente ciumenta, mas não tem nada a ver com zelo, né? Tem que entender essa diferença. Então, era essa uma pequena reflexão baseada nesta lição que estamos vendo. E agora eu vou parar com compartilhamento da minha tela e depois passo para vocês esses slides e vamos bater um papo. Agora é com vocês, já falei demais. Senão vou fazer que nem o Fábio faz. Fábio, fala.
Não, eu não posso ser o primeiro, não, cara. Não, agora eu estou retribuindo como você fez comigo. É vingança. Não, brincadeira. Não. Uma vez eu perguntei para a esposa o que era o amor de verdade, né? E é algo que a gente não consegue responder verdadeiramente, né? Porque se a gente parar para pensar, o primeiro grande mandamento é amar a Deus, assim, né, acima de todas as coisas, acima de tudo, em primeiro lugar. E quando você não tem esse primeiro amor conectado diretamente, eu acho que todas as outras coisas ficam capengas. E é isso que é onde a gente falha, porque a gente não pratica esse amor que você colocou aí no seu slide, né, o amor bíblico. A gente não pratica isso. Nem sempre o nosso amor é bondoso. Né? Então, eu perguntei para ela o que realmente é o amor, né? Porque às vezes a pessoa vira para você e fala, ah, eu te amo. E fica esperando que você responda automaticamente, eu também te amo. Mas às vezes é só mecânico, né? Isso às vezes até serve como uma sujeirinha embaixo do tapete também. Que aquilo não é algo que você realmente está demonstrando o amor verdadeiro que você tem. Porque ali naquele momento você pode estar falando, ah, eu te amo, mas logo em seguida o seu amor já é rabugento. Já é o amor que você já está respondendo de forma mais dura. Nem está sendo zeloso, mas está sendo ciumento. Então, eu realmente reflito muito sobre o que é a palavra amor, né? E esse texto que você colocou, ele é muito, muito significativo na nossa vida como cristão. Porque se a gente não cumpre o primeiro mandamento como deve ser feito, todos os outros abaixo, né, todas as informações que a gente recebe da Bíblia sobre o amor, elas não são válidas se a gente não pratica esse primeiro. E, como eu disse, fica tudo meio capenga dali para baixo. E é isso que a gente deve praticar, né? Esse amor, esse primeiro amor com Deus. E aí eu tenho certeza que com o resto vai fluir melhor em qualquer área da sua vida, né? Então essa é a minha impressão sobre o amor aí, principalmente na questão conjugal. Eu acho que você tocou num ponto muito importante e bíblico. Você falou do relacionamento com Deus, amor a Deus. Muitas vezes eu leio material cristão e eu falo, nossa, como é humanista o material. Ele fala tanto o que vamos fazer, né? Dar estratégias, passo 1, 2, 3, americano gosta muito disso. 1, 2, 3, 4, 5, 7 steps to a better marriage, né? 7 passos para um casamento melhor. Mas o Fábio quebrou aqui essa questão. Ele falou, primeiro, é o primeiro mandamento, amar, né, de amar a Deus. Não terás outros deuses. E muitas vezes, o Deus nosso é o nosso cônjuge. Só que ele nunca vai assumir o lugar de Deus, né? E então, a partir de amar a Deus, eu entendo que tudo flui dele, e assim também o meu relacionamento com o meu cônjuge, mas também vale para os meus relacionamentos em geral, né? Somente assim podemos viver para a glória de Deus. Mais voluntários, por favor. Tem alguém que levantou a mão aí, ó, atrás. A mão realmente, nada virtual. Posso falar? Claro. Então tá bom. Olha que bom a gente traduzir falar de longe, né? O Fábio levantou um ponto importante e eu vou pegar esse gancho, porque aí o segundo maior mandamento é ame, né, o seu irmão como a si mesmo, né? E aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente pensa, mas o que é esse amor, né? Aí a gente vai lá para 1 Coríntios 13, né? Se nós olharmos ali a definição de amor, está vendo praticamente ali o caráter de Cristo, né? Então, assim, a revelação do que é o amor, na verdade, ali é o caráter de Cristo. Então, quando a gente fala, né, amar a Deus, mas no segundo é amar o seu irmão como a si mesmo,
é você expor esse caráter de Cristo, seja principalmente para o seu cônjuge, né? Que está ali 24 horas com você. Vou fazer uma confissão aqui. Eu e a Flávia, a gente já ficou separado por 1 mês. Né? Alguns anos atrás, 1 mês. Por questões da vida e tudo mais, mas ainda chego à conclusão. A grande questão é que nesse 1 mês, eu e ela não deixamos de não falar nem um dia. Nesse 1 mês, eu e ela não deixamos de perguntar se estava faltando alguma coisa em casa, se estava precisando de algo, o que estava acontecendo. E depois desse período, né, Deus foi trabalhando no nosso coração, eu falei assim, a gente tinha entre nós o amor, né? Mas o trabalho, a vida, as preocupações, as prioridades fazem com que esse amor não seja manifesto assim de maneira, vamos dizer assim, correta. Aí você também percebe que o seu amor com Deus também não é manifesto de maneira correta, porque você se envolve praticamente em várias coisas. Mas foi um mês muito bom. Apesar de ter estado separado, foi um mês muito bom. E nós pudemos perceber que realmente existia ali o amor, né, do Senhor entre nós, né? E a partir daquele momento, e nesse período, eu também ouvi de uma pessoa muito querida, e aquela pessoa perguntou para mim assim, né? Eduardo, fale para mim assim, qual a razão que a Flávia tem de voltar para casa depois de um dia de trabalho? Eu fiquei pensando, né? Quais razões, né? Ou seja, o que eu fiz, né? O que eu cultivei naquele dia? Por que ela fala assim, puxa, eu vou querer ficar mais tempo no meu trabalho, eu vou querer voltar 10 horas para casa, por quê? Porque eu vou chegar em casa, eu prefiro ficar aqui trabalhando do que chegar em casa. Né? Então, essas coisas são importantes para nós refletirmos, né? Se nós conseguimos refletir o amor de Jesus, né? Porque o 1 Coríntios é isso, é o caráter de Cristo. Em nossa casa, e depois a gente reflete isso também com o Senhor, eu acho que as coisas se encaixam. Mas depois não se preocupe, depois nós estamos aqui felizes e estamos bem, graças a Deus. Resolvemos nossos conflitos sempre colocando aos pés do Senhor Jesus, mas foi importante, porque a gente percebeu que nesse 1 mês, a gente se cuidou mais do que quando estava juntos. E aí o Senhor mostrou, bem, aí agora só continue juntos o que vocês fizeram separados. Né? Então, foram aí 30 dias longe um do outro, mas que foi de grande transformação e para a gente aprender o que realmente é o amor e que realmente nós vivíamos o amor, né? Às vezes a gente olha coisas de fora e a gente pensa que o amor é aquelas coisas que as pessoas falam que é, mas não é. O amor é esse cuidado, o amor é o carinho, o amor é a preocupação, o amor é o querer estar junto, o amor é você cuidar, você respeitar, né? Então, que é praticamente 1 Coríntios 13. Então, é muito bom, é muito bom. E é muito importante a gente sempre repensar, né? Eu repenso isso sempre, essa frase. Né? Ou seja, quando eu começo a me envolver muito, porque a gente volta a se envolver, me envolver muito no trabalho, me envolver muito nas preocupações, eu pergunto, será que eu estou dando razão para minha esposa voltar para casa feliz? Ou será que ela está dando razão para eu preciso voltar para casa, eu quero estar junto com ela, passou meu dia, né? Então, acho que esse é algo que a gente tem que buscar. Não é todo dia, não é perfeito, mas é algo que a gente tem que buscar sempre, né? Você ter razões e motivos. Né? Primeiramente, o casal voltar para casa. Depois, quando tem filhos, você quer voltar pelos filhos. Mas que o casal primeiro, é uma estrutura, né? Primeiro é a sua esposa, a sua família, depois são seus filhos, mas em cima de tudo isso é Deus, né? Então, porque depois os filhos crescem e vão embora, quem fica em casa é o casal, né? E como é que é essa vida, né? Começa 2, termina 2. Exatamente. Então, assim, se você vem, né, tem filhos e soma, né? Muitas vezes somam, mas depois eles se dividem, mas é aquilo que ficou, né? Então, esse amor tem que existir desde o início, né? Amém? Amém. Muito bom, muito importante. Aliás, é um bom teste, né? Porque a gente percebe que tem casais, principalmente depois que os filhos saíram de novo de casa, né? Cada um procura aí, né, preencher o seu tempo com algo que não faz junto com a esposa. E um bom teste é exatamente esse. Quando estou no trabalho, quando estou numa viagem, eu gosto de voltar para casa, né? Eu lembro ainda que lá no meu trabalho me mandava para os Estados Unidos. E eu era o cara que encurtava mais a viagem, porque os outros ainda colocavam fim de semana para ver museu em Nova York e fazer isso. E eu não, eu chegava a segunda de manhã, entrava no escritório, sexta depois da última reunião, entrava no táxi para o aeroporto. Eu falava, eu não tenho prazer nenhum em fazer turismo sem a minha esposa, eu quero estar de volta à minha casa, né? E isso é muito importante, né? Que a gente tenha, que nem o Eduardo destacou, eu gosto de voltar em casa, gosto de passar tempo com meu cônjuge. Yara, você levantou a mão, é contigo agora.
Sim, desculpa, eu estava em mudo. Eu levantei, vou abaixar aqui para depois liberar. Eu concordo plenamente, acho que com o Fábio, é o Eduardo, né, que eu não estou conseguindo ver, que falou, e com o que foi colocado. E acho que para complementar aquilo que você falou, Matias, que assim, isso ficou muito assim, forte para mim, né? O nosso propósito, a gente vive para glorificar a Deus, para a gente se alegrar nele, né? Acho que isso quando a gente tem claro, esse é o nosso propósito, o que a gente está fazendo aqui, acho que o Eduardo colocou muito, né? Você quer agradá-lo, porque você entende quem é esse Deus, o caráter dele, que é o caráter de Cristo, né? Que foi colocado. Então, a gente precisa segui-lo em todas as áreas das nossas vidas e aplicar aquilo que ele nos diz, né? Como nosso Deus e nosso guia. Então, eu vejo essa questão do casamento como uma aliança estabelecida perante o Senhor, né? E tendo essa vida de companheirismo e ajuda mútua, que são, né? Acho que é a base, né? Então, vocês falaram também muito na questão das emoções. Então, eu acho que o amor para o cônjuge, ele não pode ser baseado nessas emoções, nas circunstâncias, porque a gente sabe que a gente vive num mundo que é caído, que a gente vai ter circunstâncias profissionais, a gente vai ter circunstâncias pessoais. E uma das coisas que eu queria também comentar com vocês, que a Silvia coloca no vídeo, essa questão da mala, né? Que cada um traz uma mala. Nós fomos criados, vamos dizer, né, em famílias diferentes, estruturas diferentes, e a gente vai trazendo as nossas malas, né? Então, se o Senhor não é o centro, se o nosso relacionamento não é o cristocêntrico, óbvio que as diferenças elas vão começar a crescer, crescer, crescer e se tornarem muito maiores do que o que é realmente o amor, né? E você estava lendo, eu anotei aqui, né? O amor é paciente, ele é bondoso, ele não arde em ciúmes, ele não busca os seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, né? E não acaba. Então, eu acho que a gente tem que ter isso muito, muito forte, né? Muito arraigado. Que bom que existem esses aconselhamentos para casais, para tudo, porque isso precisa ser muito forte, né? Nas alianças que hoje são quebradas, né? Muito facilmente. Acho que é esse ponto que ficou para mim, que eu queria dividir com vocês. Amém, muito importante, né? Lembrando sempre que o meu relacionamento com Deus determina o meu relacionamento com o meu próximo, com o meu cônjuge, como no caso que estamos estudando, e vice-versa, né? Eu, quando leio essa passagem na 1 Pedro 3, quando ele fala da esposa e do marido, como eles devem se tratar, né? E ele fala para que eles tenham um bom relacionamento para que não sejam interrompidas as suas orações, né? Então, oração é a nossa comunhão com Deus, né? Como afeta, né? Tanto o meu relacionamento com Deus estando ruim, afeta o meu relacionamento na horizontal e vice-versa. A próxima pessoa é a Albana e depois, opa, a Tânia também está aqui. Então, a Albana levantou primeiro e depois a Tânia, por favor. Bom dia, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá Sim. bom. É que, viu, Eduardo, eu tô aqui em Sorocaba, estou um pouquinho longe, né? Para fazer ciúmes, né? É só para fazer ciúmes, para deixar você com água na boca. Bom, é o seguinte, eu quero dar um testemunho pessoal e de uma coisa que foi uma bênção na minha vida, que há anos atrás, quando eu ainda tinha, eu tenho 2 filhos, né? Um casado e uma menina solteira. E há anos atrás, quando eu nem pensava que meus filhos iam se casar, que um dia iam sair de casa, ainda não estava nessa fase, porque eles não tinham nem idade ainda para isso, eu escutei um estudo bíblico de uma senhora do meu grupo de casais sobre a síndrome do ninho vazio. Era o título, né, do estudo dela. Olha, foi assim como que um chacoalhão para mim, no sentido de me preparar para aquilo que vinha adiante, que eu nem imaginava que ia passar. Porque a gente cria os filhos para a gente, né? E a Bíblia está muito clara dizendo que os filhos não são criados para nós, né? Porque quando chega na hora dos filhos casarem, e deixará o homem, né?
deixará o homem, vai cortar, o homem, a mulher, vai cortar o cordão umbilical, né? Deixará seu pai e sua mãe e vai se juntar a uma nova esposa. Eu já tinha feito na minha vida, mas não imaginei que um dia eu tenho um filho só casado, né? Eu não imaginei que meu filho ia cortar e cortou bem legal. Cortou legal, entendeu? Tá aqui em Sorocaba, não volta mais para São Paulo, é bem independente. Cuida de nós, não posso falar nada do meu filho em absoluto mesmo. Cuida de nós, mas assim, quando logo casou, queria convencer a gente de mudar aqui para Sorocaba, que já queria papai e mamãe mais perto, mas não deu certo e tal. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque aqui nós temos gente que já está vivendo isso, né? A Heleninha, agora, a filha está lá em Cuiabá. É muito difícil a gente ter filho longe, né? Mas isso, se o casal não se preparou para viver como nós estudamos hoje, um para o outro, se eles vão ficar dependendo da vida dos filhos para sobreviver o casamento, não vai dar certo. Como fala a nova geração, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Porque não é o plano de Deus. O plano de Deus não fala assim, olhe, queridos, vocês casem, fiquem perto do filhoco, da filhoca. Aí, quando casar, traz todo mundo para dentro de casa, vão viver todos em perfeita harmonia, todo mundo muito feliz. Não tem nada disso, gente, nada disso. E a preparação, eu espero que vocês não passem pelo que eu passei. Que vocês se preparem desde já. Um amigo meu sentou outro dia na minha casa, um pastor, amicíssimo meu, e falou, tenho 3 filhos. E vou dizer uma coisa para vocês. Os filhos, depois que se tornam adultos, não são mais nossos filhos. Não são. Porque eles vão viver a vida própria deles. E acho também muito interessante que a gente deixe para os nossos filhos esse legado. Porque os nossos filhos também terão filhos, os netos. E essa geração de hoje, gente, é muito pior que a nossa. Estou dizendo a nossa, eu velhinha, né? Não a de vocês. Vocês já estão numa geração bem mais para frente. Mas eu estou dizendo dos velhinhos, a gente ainda tinha uma noção de família muito melhor. Muito melhor. Porque os nossos pais não achavam ruim quando a gente ia na casa deles, qualquer hora, qualquer minuto, em qualquer lugar. Não, eles achavam uma maravilha. Quando a gente falava assim, vamos alugar uma casa, viajar todo mundo em família. Claro. Vai fazer isso com seu filho jovem hoje, vai. Vai falar para sua filha ou seu filho que você vai viajar em família com ele e a mulher dele, ou ela e o marido dela, que você vai ver o que você vai ouvir. Porque eles não foram criados assim. E muitos deles nem cristãos são. E nós temos que ver que nós vamos lidar, na nossa própria família, com gente que nem crente é. Eu tenho o privilégio de ter uma nora cristã, que é uma serva de Deus, ela entende tudo isso e sabe como é que funcionam as coisas e tudo mais. Mas e se? Aí vem e se? Aí você casa, seu filho ou sua filha casa com uma pessoa que não é cristã, que tem princípios completamente diferentes do seu. Aí você vai tomar um chumbo legal. E não pode acabar com o casamento por causa disso. Meu filho casou, então ele vai para a lua de mel, eu pego a minha mala e vou cuidar da minha vida em outro lugar. E eu já vi muita coisa assim, viu, gente? Na minha própria família. Eu tenho uma tia, porque ela ainda é viva, tem 90 e poucos anos. Os filhos casaram. Ela começou a morar meio ano no Brasil, meio ano em Miami, largou o marido aqui, não sabia nem se o marido estava bem. Do marido ela queria o dinheiro, só. E tá assim, ó. Tá assim, ó, de gente. Parece que se tornam 2 estranhos, porque a aliança que fizeram lá atrás do casamento foi uma aliança humana, não teve a presença de Deus. Agora, se você está no casamento e está lá, na presença de Deus, se unindo a alguém, não se esqueça, Deus foi convidado a participar do seu casamento. Ele é o convidado principal do seu casamento. E se você está orando e falando com ele, conversando com ele diariamente, que é o que nós temos que fazer, ele está muito interessado em manter o seu casamento unido.
Só depende de você dar a liberdade que ele faça isso. E a importância também, ontem eu estava falando com Déboras, de uma mulher que estava entristecida, ela veio orar comigo pela filha. Eu estou triste porque meu marido é sério na igreja, mas não ora comigo. Meu marido não ora comigo, não tem uma palavra de oração comigo. E eu lembro perfeitamente de muita pregação que eu já ouvi. A importância de orar para o seu cônjuge. Não é orar pelo seu cônjuge, é orar com o seu cônjuge. Por que com o seu cônjuge? Quando você está orando, vocês estão os dois juntos na presença de Deus. Não está só você. Quando eu estou orando pela Ednéia, só eu estou lá. Ó, Senhor, abençoa meu marido. Não. Quando eu estou junto com a Ednéia orando, é outra história. Ele está junto comigo, concordando na oração. Ou mesmo na hora que a gente ora com filhos, antes. Nem que seja na hora do almoço, que você vai orar, né? Daqui a pouco nós vamos almoçar. Vai orar com os filhos. Hoje meus filhos estão... Minha filha também vai vir para Sorocaba, então estaremos todos. Aquela oração, gente, parece que não tem importância, que é um cumprimento de um ritual, sabe? Só para constar porque eu sou crente. Ah, eu sou crente, então eu oro antes de almoçar, eu oro antes de jantar. Não, gente. Às vezes, se seu filho ou sua filha não é convertido, ou sua nora não é convertida, aquela hora é a única hora do dia que ela vai ter a oportunidade de estar em família na presença de Deus. Você já pensou isso? Não é um ritual. Não é um ritual. Não é uma coisa mecânica e automática. É se colocar com o cônjuge diante do Senhor. Nós dois estamos embaixo da soberania de Deus, nós andamos com Deus, nós temos uma aliança entre nós, mas uma aliança feita diante de Deus e com a participação de Deus. Isso muda completamente o sentido do casamento. Completamente. A presença de Deus... Obrigada, Albana. Obrigada. Viu? Tem mais duas mãos levantadas. Tinha a Tânia ainda, antes, não sei se não está mais com a mão levantada. Continua. E depois o Luiz e a Jusara. Bom dia. Eu quero trazer minha experiência de 27 anos de casada e agora viúva. O que eu percebo é que o amor é um verbo, é uma ação. Vocês falaram em como se manifesta o amor de Deus. Então, ele não pode ser escondido, né? O amor tem que ser explícito. E, para mim, eu percebi que ele vai mudando a sua forma de se revelar ao longo dos anos. Eu estou me tornando uma jovem casada há 6 anos e ela acha que não tem que fazer nada, é só o marido. E quando a gente vê a mulher sábia de Provérbios 31, é uma mulher empreendedora, é uma mulher que faz negócio, não é uma dona de casa apenas. Então, no casamento, há de se
respeitar a individualidade. Quando eu casei, onde meu marido ia, eu ia também. Demorou um pouco para a gente perceber que o amor pode ser manifestado de outras formas. E a igreja tradicional conservadora impõe regras que não estão na Bíblia. Isso é um perigo para o casal. Então, meu olhar é para esses dois pontos. Como respeitar a individualidade e o momento do casamento e a maturidade que vai crescendo com o tempo. Amém. Obrigado. Provérbios 31, né, fala da mulher virtuosa. E tem que falar da mulher virtuosa porque Provérbios 30, versículo 2, fala do homem. Sou o mais tolo dos homens. Então, por isso que a mulher tem que ser virtuosa, né? Porque o homem, segundo Provérbios 30, mas isso foi só um acréscimo aqui. Agora, Luiz, depois Jussara, depois Fernanda. Hermano Luiz, por favor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Quando eu entrei, eu vi que estava na tela a passagem de 1 de Coríntios 10, 31, né? Façam tudo para a glória de Deus, né? Comam, bebam, façam tudo, inclusive... lógicamente entra ahí nuestro relacionamiento conyugal también, nuestro trato y demás, entra ahí. Y una cosa que quería resaltar, es maravilloso cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de este grupo, porque Matías está dirigiendo, ¿cierto? Y después cómo se va complementando con la opinión de cada uno de vosotros, porque... las palabras que estoy escuchando aquí son muy edificantes y esas palabras que cada uno de vosotros tem manifestado hasta aquí no ven de vosotros, de jeito nenhum. Tengo plena certeza que el Espíritu Santo permite que vosotros falen o que vosotros estén falados, son palabras muy sabias y a oración e educação, como falou Albana, é uma arma espiritual, gente. E o inimigo sabe muito bem disso, por eso que ele coloca todo tipo de trabas para que no sea concretizada esa oración, ¿no? Entonces, voltando a 1 Corintios 10, 31, muchas veces durante más de 40 años meus olhos pasaron por acima de las escrituras, que tudo para a gloria de Deus, para ser un nome, mas nestes últimos tempos eu tenho me confrontado con una palabra, o mesmo princípio, só que desde otro ángulo, digamos, que veio a hacer un revolicio na minha vida, nas minhas orações, em tudo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Normalmente falamos que nós somos o principal motivo do amor de Deus, certo? Porque Deus ama de tal forma o mundo que deu seu Filho por nós, né? Então, nós somos o principal objetivo do amor de Deus. Sempre falamos isso, né? Confirmam? Porém, não é isso o que as escrituras ensinam, porque o princípio que me depare que veio a revolucionar a minha vida, eu escutei desta forma: Deus ama sua glória mais do que a nós mesmos. Opa! Espera um pouquinho, como não era eu o principal objeto do amor de Deus? Não. Deus ama sua glória mais do que a nós mesmos. Este é o fundamento do seu amor por nós. O supremo propósito de Deus é glorificar a Deus, desfrutando da sua glória para sempre. E tem passagens em toda a Bíblia, de capa a capa,
que Deus fala claramente, eu não fiz isto por vocês. Eu não fiz isto por vocês, eu fiz para que meu nome seja glorificado. Então, isso permeia nos meus relacionamentos, nas minhas orações, em tudo. Estou pedindo alguma coisa em oração? Para um pouquinho, Luiz. O que você está pidiendo en oración, ¿es para que el nombre del Señor sea glorificado o es para tu propio beneficio? Ahí mi oración muda totalmente. Y nos meus relacionamentos también, ¿eh? Entonces, espero que o rebolicio que esa palabra veio a fazer na minha vida, faça na vida de vocês também, né? Amém. É um princípio forte, profundo, misterioso, né? Mas que Deus nos leva a compreender. Jussara, por favor. Bom dia. Eu só queria dar um testemunho, né, resumindo que todo mundo já falou, mas de relacionamento, até o Edu falou que assim, o dia a dia vai consumindo a gente, né? Eu e meu marido, eu moro em São Paulo e o meu marido mora no Sul, porque ele trabalha lá, né? Então ele vai de terça-feira de manhã ou segunda à noite e fica lá até na sexta-feira. E eu fico com as minhas 2 filhas aqui em São Paulo e ele passa a semana lá. E é uma coisa bem complicada, em vários sentidos, porque é aquilo, o dia a dia consome a gente, eu cuido das meninas aqui e às vezes eu sinto essa falta da presença dele aqui em São Paulo para me ajudar em questões, às vezes, corriqueiras, né? Na educação das nossas filhas, muitas vezes, né? Então, é uma situação muito complicada que, por enquanto, né, vai ter que permanecer desse jeito, mas o que eu digo é assim, se a gente não tiver o mesmo propósito, né, se a gente não olhar para Cristo, a gente vai derrapar, né? A gente vai... a distância, não só física, mas talvez emocional ali que isso cria, né? Porque a gente está distante um do outro e aquilo de orar junto, né? Só se a gente fizer um FaceTime para a gente orar junto ali. Mas eu acho que isso pesa muitas vezes, né? A gente às vezes se vê numa situação de conflito que às vezes poderia não ter se a gente estivesse mais próximo um do outro, né? Às vezes até uns amigos brincam, mas acho que é por isso que o casamento dura, né? Porque tá longe. Eu falei, não, né? Bem assim, né? A gente sente falta, né? Então, essa distância muitas vezes pode gerar um abismo, né, entre nós, e a gente tem que trabalhar para ficar toda hora colocando uma pazinha de terra nesse abismo, porque senão isso fica grande e a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, é mais um testemunho, né, disso, que a distância física, muitas vezes, um aqui, outro lá, em outro lugar, provoca conflitos que são complicados, né? Então, se a gente não tiver o mesmo foco, o mesmo objetivo, né, e olhar para Cristo, acho que a gente estaria numa situação mais complicada. Não que a gente não tenha, muitas vezes tem, derrapa aqui, né, escorrega dali, mas o amor um pelo outro e por Cristo a gente consegue ficar um pouco... colocar uma pazinha ali para evitar que o buraco seja muito grande, dessa distância afete o nosso casamento, né, como esposa, né, marido e mulher. Mas é isso. Isso é importante. Também aqui, de novo, né, é o princípio da aliança que está acima dessa situação, que muitas vezes no mundo moderno a gente é confrontado, né, pelo trabalho, né, isso, os militares, né, eu mesmo também tive a época que eu ainda estava com emprego na Alemanha, minha esposa cuidando dos pais dela aqui no Brasil, mas a aliança, o amor, né, está acima de tudo. Essa comunhão com Deus, né, que apesar dessa distância nos leva até, né, uma vida de casal saudável. Fernanda. Bom dia, queridos. Na verdade, essa questão, né, que a Jussara até compartilhou, a gente tem que tomar muito cuidado, não só, mesmo no caso dela, né, por ter essa situação, né, do esposo, né, alguns dias da semana estar distante, mas também aqueles que têm a oportunidade, têm a esposa ao lado, ou o esposo ao lado a semana toda, para que não caia também no automático, né, que isso é um outro perigo, né, que acontece realmente aí nos relacionamentos, principalmente aqueles relacionamentos que já estão há alguns anos, né? Então, com o passar dos anos, a gente vai deixando de lado algumas coisas básicas, né, do relacionamento, né? Talvez antes da vinda dos filhos tinha aquela questão,
umas coisas bem básicas do dia a dia. Poxa, aos sábados eu amava, né, levar o café da manhã para o meu esposo na cama, né, porque eu sei que era algo que ele realmente, que eu deixava assim deslumbrado. Depois, com o passar do tempo, deixei de fazer. Né? Então, aí, porque aí tem a justificativa do filho, que veio, que chegou, já não tenho mais aquele tempo. E aí, eu acho que aí acaba realmente sendo, aí está o perigo, né? Essas coisas bem básicas, a gente percebe, e principalmente na vida real, que relacionamentos aí durante muitos e muitos anos, vem se acabando, e a gente fala, poxa vida, agora que é a hora do casal realmente aproveitar, já tem mais de, sei lá, 15, 20, 30 anos de casados, e tudo acabou, né? Então é muito estranho. Então, realmente, acho que é ficar bem atentos aí, e não deixar que, né, que com a correria, com a vida, né, o dia a dia, a gente não perca, né, essa essência realmente do casal e não deixe o relacionamento no automático. Com filhos, sem filhos, né, com 5 anos de casados, 20, 10, não importa, né? Eu acho que isso é um ponto realmente bem importante para que a gente esteja bem atentos aí. Muito bom, muito importante. Né? Você tocou num ponto importante também, não importa o tempo de casamento, né? Eu conheci uma vez um casal, aliás, eu conheci eles desde criança, e um dia eles já eram casados, acho que quase 50 anos, e um dia a mulher chegou em casa e o marido estava cortando alguma coisa na cozinha, né, para fazer o jantar. Aí ele terminou, aí ele falou apenas para a esposa: nosso casamento está vazio. Pegou a mala e foi embora. Eu falei, nossa, o velhinho aí deixou a casa e foi embora. E a gente ri, né? Porque a gente fala, não é possível. Os caras compartilharam a vida, passaram na Alemanha, no Peru, nos Estados Unidos, executivo chiquinho e tudo, né? E aí, né, parece uma vida, né, foi tão, né, rica em tudo, né? Mas o casamento estava vazio, né? E assim, muito depois que os filhos ainda foram embora. Então é muito importante que a irmã falou, né, do cultivar, né, de que a Albana falou da oração juntos, a vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual, gente? A gente muitas vezes é patista bem tradicional, a gente é ritualista, a gente tem muito pouco vida espiritual no dia a dia. O nosso dia a dia importa mais nosso trabalho, nosso time de futebol, nossa Netflix, né? E meu hobby, né? Então, a vida espiritual não é muito importante, é primordial. É para isso. Eu sempre tenho que acordar de manhã e falar: por que eu existo? Existo para Deus, né? Então, o resto, né? E se o resto, por isso a Bíblia diz, né? É, tudo pode, mas nem tudo convém, porque tem coisas lícitas que eu tenho que renunciar para de novo voltar a ter uma espiritualidade a partir da cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, e aí assim revolucionar a minha vida de casamento também, né? E dos relacionamentos uns com os outros, porque talvez aqui tem pessoas também que nem casadas ainda são, isso vale para a gente foi feito, nós somos seres humanos e o ser humano vive de relacionamentos, né? E não é porque e não apenas será realizado quando casar. Tem pessoas que foram chamadas para serem solteiras, mas também tem que se relacionar, né, com com o seu próximo, né? Alguém mais gostaria de comentar? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Temos. Matias. Opa, quem está falando aí? Eu falo. Ah, opa, pode falar, meu querido. É só complementando de tudo que a gente fala, né? Tudo que a gente falou, a gente tem que lembrar qual o livro que nós estamos estudando, né? Então, nós estamos estudando a autoconfrontação, né? Então, de tudo que a gente está falando, nesse maior contexto aqui, é o espelho, de novo, que a gente levanta da autoconfrontação, né? Que é o que a Fernanda falou. Eu deixei de fazer algo que o meu marido gostava. Então, quantos de nós aqui, por causa dessa vida, a gente não deixa de fazer, e aí entra de volta o princípio do amor bíblico que você colocou, né? O seu amor está sendo bondoso, né? O seu amor está sendo paciente, e por isso que eu volto de novo nesse ponto, né? Se a gente não se autoconfronta
de como anda o nosso amor, o nosso relacionamento com Deus, todo o resto está meio que fadado ao fracasso. A gente vai por tolerância, a gente vai porque a gente tem, como você falou, né, a parte ritualista, né, de vamos tentar manter as aparências, né, o nosso casamento. E eu sou prova viva disso, né, do tempo que o Edu falou aqui, que passou um mês fora, separados, né, eu praticamente passei quase um ano com isso. Mas Deus só restaurou o casamento a partir do momento em que eu resolvi aprender a amá-la de novo. Mas primeiro a minha comunhão com Deus estava falha. Quando eu parei de apontar o spot para minha esposa, dizendo os erros que ela estava cometendo, na verdade, quem precisava do spot era eu, era o meu espelho. Então, o relacionamento, a partir lá de cima, depois vem você e depois vem sua esposa, porque ela é a tua próxima. Então, o mandamento ele é bem claro, né? Ama a Deus e depois o teu próximo, como a ti mesmo. Então, você vem antes dessa história toda. Eu acho que praticar essa autoconfrontação do amor, de quem é você em relação com a sua relação com Deus, ela é mais importante para que a gente consiga tocar a nossa vida de forma mais correta e não ritualista, como você colocou. Amém. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Que o Senhor sempre nos ensine a sermos pobres de espírito. Ao sermos autoconfrontados, nós sejamos levados ao Senhor Jesus Cristo, a obra completa da cruz, e aí nós também, em humildade, podemos nos voltar uns aos outros, né? Bem-aventurados os pobres em espírito. Aqui não é performance, é um reconhecimento, é humildade. Performance é religião. O reconhecimento de quem somos e como somos perdoados em Cristo é a base de um cristianismo saudável e também de um casamento saudável, né? Porque o Fábio acabou de falar, né? A gente tem que olhar para nós mesmos e falar, olha, vamos lá, né? Não é o outro que está podre, eu também estou, né? Que Deus abençoe. Alguém mais? Senão vou pedir para alguém orar. Antes de orar, eu posso dar recado? Pode dar recado. Não, então, eu mandei pelo WhatsApp, mas não sei se todos leram, que o nosso curso termina dia 27 de novembro. E sugeri a data de 26 de novembro para uma confraternização. Então, eu não quero que ninguém se coloque agora, mas que pensem nessa data de confraternização e, posteriormente, falem se será possível. Nós pensamos fazer um churrasco, lugar a ser determinado ainda, mas a gente gostaria de estar junto com todos antes de acabar o curso. Afinal de contas, são 2 anos caminhando pela telinha ou não, com esse grupo que se tornou tão especial na nossa vida. Então, pensem, e nós, como equipe, vamos também conversar e verificar essa possibilidade. Tá bom, queridos? Pode tocar aí, Matias. Amém, graças a Deus. Que é? 27 vai ter um... Dia 27 é domingo, a gente está pensando em fazer dia 26, depois do culto. Ah, tá bom. Dia 26 não é depois do culto, gente, é um sábado. Não, é isso que nós estamos falando aqui. Calma. É sábado, poxa. Já tem um voo pela frente, relaxa. Curte a praia, curte o mar. O amor é bondoso, é tolerante. É que assim, sábado cai na carne do churrasco, domingo vocês se acertam aí no culto de novo, né? Aí fica no espírito no domingo. Isso, aleluiado e glória a Deus, né? E aí segunda volta tudo a mesma coisa, né? Aqui com o Nemer que dia 27 vai ter um almoço para os líderes de PG depois do culto, né? Por isso que eu confirmei, eu falei 26 ou 27, né? Aí ele falou que era 26. Ah, bom, Cris, bom. Então não pode faltar. Então, quem é líder de PG aqui vai engordar nesse fim de semana. Eu queria pedir para... Eu vou escolher aqui alguém que está lá no grupão, a Fernanda, você pode orar para terminar nossa
nosso encontro hoje, por favor. Senhor, muito obrigada mais uma vez por este encontro, por esse grandioso encontro, muitos aprendizados, compartilhamentos, né? E vamos sair daqui hoje mais um dia fortalecidos e realmente tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu do nosso colega, e tentar de verdade, no nosso dia a dia, ser diferentes, ser melhores. Isso não é fácil, Senhor. Só com sua ajuda mesmo, para que possamos ser pessoas melhores com os nossos cônjuges, com nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, em que ambiente nós estivermos. Eu agradeço desde já, e a semana que teremos, uma semana abençoada, com certeza será uma semana de muitas respostas para aqueles que estão esperando, respostas que talvez estejam sendo aguardadas há tanto tempo, mas que essa semana essas respostas cheguem realmente, e muita saúde para todos os familiares, para todos nós, e que tenhamos aí realmente um domingo maravilhoso em família. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.